Então, narcisismo, transtorno da personalidade narcisista, é um pouquinho do que a gente vai ver hoje. O narcisismo é um elemento integrante da constituição humana. Todos nós somos narcisistas. Nesse momento, talvez você já esteja assim, né? De cara fechada para mim. O que essa mulher está falando? Todos nós somos narcisistas? De onde ela tirou Você deve estar pensando, não, eu não sou narcisista. Narcisista é o meu marido, é a minha sogra, é o meu chefe. De fato, é o narcisismo. E o que é o transtorno de personalidade narcisista? São coisas diferentes. O narcisismo é a base do amor próprio. É a base da autoestima. Nossa, mas aí pegou mais ainda. Então, quer dizer que se eu não tenho narcisismo, eu não tenho autoestima, uma boa autoestima, eu não tenho amor próprio. Todos nós temos aí um tantinho de narcisismo, que é aquilo que constitui, é a base da constituição, é o elemento integrante da constituição do nosso amor próprio, da nossa autoestima. Para uma breve contextualização sobre a origem do conceito de narcisismo, faz necessário a gente retomar o mito grego. Olha que interessante. A vida dele seria longa, desde que ele nunca visse a sua própria imagem, a sua imagem, né, o seu reflexo. Se a gente pensa que ele era ali dotado de uma grande beleza, considerada perfeita, que isso poderia ser até uma afronta aos deuses, e que esse oráculo diz de que ele vai ter uma vida longa, desde que ele não tenha contato com a própria imagem, isso já é muito interessante para a gente pensar. É bonita a formação de um mito, né? Os elementos que eles vão trazendo para a gente refletir. E o castigo que deram a ele por ele rejeitar todo mundo era que ele viveria um amor impossível. Assim aconteceu. Mais tarde, quando ele se debruça para beber água num rio, né? Ele vai lá pegar água para beber. Ele vê o próprio reflexo, o que não podia acontecer. Ele vê o próprio reflexo. Quando ele se vê, ele se apaixona. Olha aí o amor impossível chegando. Ele se apaixona. E ele fica tão apaixonado pela própria imagem que ele não consegue sair da beira do rio. Ele não consegue sair dali, ele não consegue parar de se olhar, é como se ele tivesse hipnotizado, tá num transe de enamoramento, de apaixonamento. E ele fica ali preso na beira do rio, ele não consegue sair dali para beber água, ele não conseguiu nem continuar bebendo, ele não consegue sair dali para comer, para buscar comida, para ir dormir, para ir se relacionar com as pessoas. Ele ficou ali preso naquele encantamento e ele vai definhando até a morte. Quando a psiquiatria estava ganhando força enquanto especialidade médica, alguns psiquiatras descobriram um tipo de parafilia, uma perversão. Começaram a encontrar com pessoas que não conseguiam se envolver com outras pessoas, não conseguiam ter interesse por outras pessoas, não conseguiam ter prazer sexual, ter tesão em outras pessoas, mas elas tinham tesão quando elas olhavam para o próprio reflexo no espelho, ou quando elas olhavam para uma foto, um retrato, uma pintura delas, né? Ou quando elas se imaginavam, elas precisavam se imaginar para conseguir ter tesão, para conseguir ter prazer sexual. Isso que era considerado uma perversão, uma parafilia, pelos psiquiatras, foi conhecido então como narcisismo. Mas logo após, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele começa a ampliar esse conceito, propondo o narcisismo como uma fase intermediária do desenvolvimento psicossexual infantil. E descreve um narcisismo primordial. É o que ele chama de narcisismo primário, em que a criança toma a si mesma como objeto de amor e como centro do mundo, antes de poder dirigir a sua atenção a outros objetos. Todo esse movimento estabelece uma condição, a qual Freud chamava de Sua Majestade, o bebê. Todas as necessidades do bebê são satisfeitas sem muita demora. E toda a libido dos pais também a sua própria são direcionadas a ele mesmo, a ele. Chega um momento, você deve estar se perguntando por isso, calma. Chega um momento em que o desinvestimento também se faz necessário. O ambiente começa a falhar e a frustrar a criança. Então, olha só. Luísa, você está falando de mimar a criança. Não, a gente está falando de investimento libidinal. Investimento de afeto, de amor, de tempo, de cuidado, para trazer uma ilusão de onipotência, ilusão, que até certo ponto é necessário para formar a base da autoestima, que é esse narcisismo primário, tá? Chega um momento em que essa criança precisa ser também desinvestida. Ela precisa começar a ser em doses ok, em doses saudáveis. Ela precisa começar a ser frustrada. Ou vocês também vão ouvir mais na psicanálise, castrada. E quando que o narcisismo se torna patológico?
Quando? Porque até agora a gente está falando de algo que todos nós vivemos, né? Quando que ele se torna patológico? O narcisismo ele é uma resposta traumática a uma infância com excesso. O que nós veremos nesse curso? A origem do termo narcisismo, né, o mito do narciso, narcisismo primário e secundário, narcisismo como base da autoestima, sua majestade bebê, a necessidade da frustração. Quando o narcisismo torna-se patológico é a segunda parte dessa aula. E, por último, alguns conteúdos extras para você.